Louvamos, engrandecemos, adoramos e exaltamos o Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor, obrigado pela diretoria dessa casa, Pai, homens e mulheres zelosos, temerosos, ao mesmo tempo bons gestores dos recursos que o Senhor tem confiado a nós. Eu te agradeço por cada um deles, pelo Rafael Caprioli, pelo João Yalari, pela Sofia, por mim, ó Deus, por todos nós que formamos a diretoria dessa casa e temos, ó Deus, honrado ao Senhor através da administração correta, honesta, ética, e ao mesmo tempo o Senhor tem abençoado os teus filhos, tem ensinado a eles, ó Deus, a compreender o valor de serem semeadores no reino de Deus. Senhor, que cada dia mais isso cresça, que eles floresçam, que eles prosperem, ó Deus, que eles vejam através da fidelidade dos dízimos das ofertas e da boa gestão dos recursos, debaixo da sabedoria do Senhor, o Senhor os abençoe em tudo aquilo que colocarem as mãos. Que a bênção de Abraão, Isaque e Jacó esteja sobre eles, o teu favor, a luz do teu rosto brilhando, nenhum mal prospere contra eles, toda ferramenta que vai em contra da vida deles, seus bens, seus patrimônios, suas vidas, suas famílias, caiam por terra no nome de Jesus. E a glória, a graça, a unção, o poder do Senhor venha sobre os teus filhos, que cresçam e floresçam. Assim como o Senhor fez florescer a vara de Arão, mostrando que o Senhor estava com Moisés, diante dos rebeldes ali na rebelião de Coré, e nós cremos que o Senhor é aquele que faz florescer a nossa vida, nos prospera, nos guarda, nos abençoa, e, ó Deus, mostra o teu favor para conosco. É o que nós te pedimos de todo o coração, Pai, nos rendendo, adorando o Senhor, louvando ao Senhor também, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, em nome de Jesus. Amém. E amém. Então traga aqui à frente seu envelopinho, sua oferta. Deus ama aquele que dá com alegria. Aleluia. Glória a Deus. Abra comigo o livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 2, versículo 1. Hoje nós vamos falar, a nossa ministração nós estamos fazendo uma jornada através da Bíblia. Se Deus quiser, hoje nós vamos terminar essa jornada. O último encontro nós falamos sobre o ministério de Cristo, a vida, a obra, a morte, a ressurreição de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o nascimento e a juventude da igreja. O nascimento, a juventude da igreja. Vamos destacar a função dos 12 apóstolos diante da igreja do Senhor Jesus. Vamos destacar também o ministério do apóstolo Paulo e a sua importância dentro da história da igreja. E vamos falar sobre o Apocalipse de João. É uma jornada que deu mais ou menos uns 8 episódios. Nós fomos através da cronologia bíblica, desde o Gênesis até o Apocalipse. Claro que não deu para ver tudo, são apenas trazer à memória os principais fatos históricos que conduziram o povo de Israel até a chegada do Messias e depois o início da igreja, o que nós vamos ver hoje, até a expectativa e volta de Jesus de Nazaré. Nós entendemos à luz da Bíblia que Deus é um Deus que, por mais que ele seja atemporal, ou seja, ele está acima do tempo, ele não está preso ao cronos, à cronologia humana, à cronologia histórica. Deus é um Deus que interage, que intervém, que tem o controle de toda a história da humanidade. Amém? Fala comigo, o meu Deus é o Deus da história. Nós ouvimos um pouquinho também semana passada com o pastor Irã, que paralela à história que deveria ser a história eterna, teve a história da queda do homem. E aí a história humana, à luz da Bíblia, ela se resume em 4 momentos. Fala assim comigo: criação, a queda, a redenção e a glorificação. Ou consumação, tá bom?
glorificação, ou também conhecido na teologia como consumação. Então, de Gênesis a Apocalipse, você vê o tempo todo esses 4 períodos históricos da humanidade. A criação, no Gênesis, a queda, em Gênesis capítulo 3. Aí nós vemos o homem, né, se corrompendo, perdido ali, todo detonado. Aí Deus estabelecendo a lei mosaica, chamando um povo para si, o tempo todo trazendo de volta, apontando para alguém, a redenção, o Cristo, o Cordeiro de Deus que viria. E aí, a partir do Novo Testamento, uma nova expectativa, esperançosa, maravilhosa, nós geramos dentro do nosso coração, que é a glorificação, o arrebatamento da igreja, a volta de Cristo, a consumação de todo o perfil profético, de tudo aquilo que Deus tem traçado para a humanidade, desde antes da fundação do mundo. Amém? Às vezes a gente fica pensando, né, por que Deus não desistiu do homem logo em seguida que Adão e Eva pecaram? Porque Deus é um Deus atemporal. Ele está além do tempo humano. Então, ao mesmo tempo que o homem caiu no pecado, antes do homem cair em pecado, Deus já sabia que o homem ia pisar na bola, Adão e Eva. Deus já traçou um plano de redenção através de Jesus de Nazaré. Amém? Isso é tremendo. Um Deus que não está sujeito a tempo, a espaço, consegue ver todas as coisas no passado, no presente e no futuro. Esse Deus atemporal, infinito, que não tem começo, não tem fim, que é eterno, sempre existiu. Esse Deus maravilhoso, ele consegue traçar um plano redentivo, mesmo antes de criar o homem, já sabendo que o homem ia tropeçar, ele também consegue ver os homens lá no final de todo o plano profético, redimidos, salvos pelo sangue de Jesus, adorando o Cordeiro que venceu por toda a eternidade. Amém? Então Deus não desistiu porque ele tem o plano todo na cabeça dele. Ele sabe de tudo o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Nada pega Deus desapercebido ou sem saber. Ele é onisciente, ele tem consciência e ciência, sabedoria plena de todas as coisas. E esse é o Deus maravilhoso que nós servimos. Nós vamos ver aqui a gênese, o nascimento e a juventude da igreja primitiva, da igreja cristã. E relatando Atos capítulo 2, de 1 em diante. Leia comigo Atos 2, 1. O texto sagrado diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Todos quantos aqui, gente? 120 homens e mulheres, tá? 120 estavam no lugar chamado cenáculo. Um lugar alto, um lugar, uma espécie de salão de festas, vamos dizer assim. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Estavam assentados, esperando algo acontecer. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos da cidade de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Olha que coisa linda, gente. Veio o Espírito Santo sobre aqueles 120 homens, eles foram capacitados pelo Espírito Santo, começaram a orar como línguas de fogo,
E essas línguas traduziam aquilo que eles estavam louvando, adorando, exaltando a Deus, falando das maravilhas de Deus, no idioma de cada pessoa que estava vindo de diversas partes do mundo. Isso é uma coisa real, gente, acontece, tá? Eu ouvi um relato de um pastor norte-americano que certa vez ele estava fazendo uma cruzada evangelística lá em Miami. E aí no meio do culto, lá no meio da adoração, ele começou a falar em outras línguas e de repente caiu um muçulmano de joelho, chorando, entregando a vida para Jesus na frente do palco que eles tinham feito para fazer aquela cruzada evangelística. Aquele muçulmano, enquanto o pastor estava orando em línguas, entendeu no idioma dele, no árabe, tudo aquilo que aquele pastor estava adorando, orando, falando a Deus. Olha que coisa linda. Irmãos, isso existe. Tem irmãos que recebem, às vezes, até dons de falar outras línguas, inglês, francês, espanhol e assim vai. Alguns missionários, né, que vão para terras longínquas, China, Índia, Bangladesh, nesses países que a língua é complicada, Deus às vezes dá uma capacitação através da sua intimidade com Deus, oração em línguas, buscando ao Senhor. Deus de repente, dá um dom de línguas para a pessoa. Além da oração em línguas, que nós aprendemos na quarta-feira, que é algo que serve para a edificação pessoal nossa, para o nosso crescimento no mundo espiritual, na nossa autoridade, na nossa unção, na graça de Deus através da nossa vida, Deus também pode te dar outros idiomas, de forma sobrenatural, como um dom de Deus, conforme o Espírito Santo lhe aprouver. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração e fala assim: o Espírito Santo é aquele que derrama dons sobre a minha vida. É aquele que me capacita nas coisas sobrenaturais de Deus. E uma das coisas lindas é o final do versículo 11. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Todo dom, todo talento, seja de dons naturais ou dons sobrenaturais, devem promover a glória de Deus, as maravilhas de Deus. E aí no versículo 12, atônitos, perplexos, ou seja, espantados, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? E alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Achavam, né, alguns deles, que os irmãos estavam embriagados, né, tinham bebido demais, tá? Aí vem a pregação de Pedro, linda, tremenda aqui, você pode ver em casa. E aí no final, versículo 38, depois daquela linda pregação de Pedro, você pode ler na sua casa, no versículo 38, o texto sagrado diz, Pedro falou àqueles homens, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão de longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia, Pedro aqui, e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. Vou repetir aqui para vocês, irmãos, salvem-se desta geração corrompida. Amém? Como é que eu posso me salvar dessa geração corrompida? Através daquilo que nós ministramos nos últimos domingos, sobre inconformados com Deus. Se nós tivermos uma renovação da nossa mente através da palavra, se nós não nos moldarmos, ou seja, não tomarmos a forma do mundo, atitudes mundanas, carnais, pecados horrendos que esse mundo promove e faz, se nós nos consagrarmos a Deus, vivemos uma vida piedosa, dedicada, consagrada ao Senhor, aí sim você vai se salvar desse mundo corrompido. Amém? Olha o que o Espírito Santo diz para mim e para você nessa manhã. Salvem-se desta geração corrompida. Salve-se, meu irmão. Eu não posso salvar vocês. Cada pessoa, além de mim, eu, vocês, cada indivíduo aqui tem que salvar-se
a si mesmo dessa geração corrompida. Aqui está falando de uma decisão pessoal, de uma atitude de arrependimento, de uma atitude de consagração a Deus, de cada indivíduo assumir a sua responsabilidade, a sua aliança, o seu compromisso com Deus. Uma das marcas da geração atual é um povo que não tem compromisso com Deus. Nós acabamos de cantar que Deus é um Deus de pactos, que Deus é um Deus de aliança, que Deus é um Deus de promessa. Mas infelizmente tem muita gente que não tem aliança, não tem compromisso com Deus. Só quer as benesses do céu, só quer as bênçãos de Deus, mas não quer uma aliança e um compromisso com Deus da bênção, com Deus de promessa. Uma das coisas que nós temos que fazer na Santa Ceia é isso, é trazer à memória como está a nossa aliança e o nosso compromisso com Deus. Como é que está o nosso coração com relação às coisas de Deus? E é sobre isso que nós vamos falar, irmãos. E no final, no 41, é onde nós vamos parar. E os que aceitaram a mensagem de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Fala comigo, 3.000 pessoas. 120 homens e mulheres foram cheios do Espírito Santo. Um deles se levantou de forma proeminente, o apóstolo Pedro, pregou o arrependimento de pecados e trouxe a história do povo de Israel até aquele momento profético. E ao final, 3.000 almas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Amém? Quem quer ser como Pedro aqui, nesse episódio aqui, em nome de Jesus? Não nos erros lá do Evangelho, né? Mas aqui, Pedro cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, cheio da unção do Senhor. Imagina a unção desse homem nesse momento profético, ao ponto dele conduzir 3.000 pessoas a entregar a sua vida, o seu coração e forem batizados pelo Espírito Santo. Então aqui nós vemos isso que nós estamos ministrando para vocês, uma jornada através da Bíblia. Filho, coloca lá a capinha, tá? Uma jornada através da Bíblia. E estamos falando hoje sobre o nascimento e a juventude da igreja. O livro de Atos, as cartas do Novo Testamento e o Apocalipse trazem isso, o relato do nascimento da igreja. E a igreja nasceu a partir de Atos capítulo 2. Se alguém te perguntar, aonde nasceu a igreja de Jesus? É claro que no coração de Deus, antes de mais nada, né? Mas qual episódio marca o nascimento da igreja de Jesus? Atos capítulo 2, esse texto que eu acabei de ler para vocês, com a descida do Espírito Santo sobre 120 homens e mulheres que estavam no cenáculo, aguardando a promessa do derramar do Espírito Santo. Então nós vemos Atos, as cartas do Novo Testamento e o Apocalipse, trazendo esse relato do nascimento da igreja. E também todo o Novo Testamento traz então as bases espirituais para o cristianismo, a doutrina cristã. Os dogmas cristãos surgiram a partir do início da igreja, com os primeiros mestres, com os primeiros apóstolos, com os primeiros pastores e líderes deste movimento chamado cristianismo. A partir então da vitória de Jesus, que foi a morte na cruz e a ressurreição de Jesus, a salvação então foi estendida a todos os povos, e o plano de Deus se realizava através da igreja. Amém? Fala comigo, os planos de Deus se realizam através da igreja. Irmão, Deus podia mandar os anjos, sim ou não? Trazer as boas novas do Evangelho. Com certeza eles seriam mais efetivos do que nós. Imagina os anjos aparecendo no mundo, de forma gloriosa, esplendorosa, diante dos homens, nas diversas partes do mundo. Vocês não acham que eles seriam mais eficazes que nós, gente? Primeiro que o povo já ficaria tudo apavorado, né? Vendo aqueles seres enormes, com mais de 3 metros de altura, com as suas asas, com seus rostos ali resplandecentes, cheios de glória, cheios de poder, cheios de graça. Mas Deus escolheu a igreja. Deus escolheu seres humanos
para serem embaixadores do reino de Deus. Amém? Fala comigo, Deus me escolheu para ser um embaixador das boas novas do Evangelho. Você tem que entender isso, querido, é um privilégio para nós, é um privilégio que os anjos gostariam de ter, mas que Deus deu aos homens, aos seres humanos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, assim como Pedro, foram chamados por Deus, para que os planos de Deus, as boas novas do Evangelho, viessem a toda a terra através da igreja de Jesus, que é a sua legítima representante no mundo. Quem é o representante de Deus na terra? A igreja do Senhor Jesus. Não estou falando aqui de placa de igreja, de denominação, de instituições religiosas, sociais, filantrópicas, não. Estou falando do corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, invisível, formado de homens e mulheres lavados pelo sangue de Jesus, que colocaram os seus corações não nas suas obras, não nos seus feitos, não numa religiosidade que se passa dos pais para os filhos, não. Colocaram a sua confiança na obra de Cristo na cruz do Calvário. Amém? E que vivem segundo o poder do Cristo ressurreto, o poder do Espírito Santo. Esses homens e mulheres espalhados por todo o mundo, em todas as eras, em todos os tempos, fazem parte do corpo místico, invisível de Cristo, chamado igreja. Amém? Então, lá no céu não vai ter batista, metodista, presbiteriano, brigaiada de denominação de igreja, a minha é melhor, a tua é pior, não. Lá só vai ter os santos redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Amém? Quem foi salvo pela graça de Deus aqui? Quem foi lavado pelo sangue de Jesus? Irmãos, a nossa confiança não pode estar em nós, não pode estar numa herança religiosa, não pode estar nas nossas boas obras, não. A nossa confiança tem que estar nos méritos de Jesus, na obra de Jesus, naquilo que Ele fez na cruz do Calvário por amor a nós. Nós somos justificados diante de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Efésios 2 diz, não é por obras, para que ninguém se glorie diante de Deus, mas sim é fruto da graça, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Até a fé que te salva, até a fé que te faz digno de ser membro da família de Deus, um redimido, um salvo, um separado no coração de Deus para ser filho de Deus, embaixador do reino de Deus, igreja de Deus. É um dom de Deus, é um presente de Deus no seu coração. Amém? Nós por nós mesmos não conseguiríamos isso. É a ação do Espírito Santo, é Deus nos chamando e nós respondendo ao chamado de Deus através do sim para Cristo. Amém? Então o primeiro destaque que nós queremos dar, já dei uma breve introdução, é os 12 apóstolos. Qual é a importância dos 12 apóstolos para a igreja primitiva, para a igreja que nascia a partir de Atos 2, para a juventude da igreja? Os 12 apóstolos, qual a sua importância? O que eles fizeram de tão especial que deve marcar o nosso coração? Irmãos, presta atenção. Os 12 homens que Jesus formou como seus apóstolos, só Judas Iscariotes que tropeçou. Os outros 11 ficaram firmes no propósito de Deus. Amém? Judas, se corrompeu, se suicidou, foi tirado, banido, obviamente, porque morreu e traiu a Jesus. Mas logo em seguida, a Bíblia diz no livro de Atos, escolheram outro para assumir o seu lugar. Estava entre Barnabé, o filho da consolação, que depois se tornou discipulador e mentor de Paulo, e também tinha Matias, que foi escolhido ali através de lançaram sortes diante do Senhor, e Matias foi escolhido como substituto de Judas Iscariotes. Amém? Então permaneceram esses 12 apóstolos ali em Jerusalém, nos primeiros anos da igreja, eles ficaram ali, em Jerusalém, como âncoras do cristianismo que se expandia através de outras cidades. Antigamente, irmão, não existia 100 igrejas numa cidade igual tem hoje, não. Cada cidade só tinha uma
igreja. A igreja de Filipenses, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja por cidade. Só tinha uma igreja na cidade. Era uma comunidade só por cidade, que ia se expandindo e o evangelho crescendo por todo o mundo conhecido da época. Tiago, o apóstolo, e Estevão, o diácono, que foi escolhido, mas foi cheio do Espírito Santo, foram os primeiros a morrerem, né? Foram os primeiros mártires cristãos. Está lá em Atos capítulo 7, 54 a 60, e Atos 12, de 1 a 2. Em Atos 7 nós vemos a morte, o martírio de Estevão. É algo tremendo. Leia lá no capítulo 7, você vai ver a morte do primeiro mártir da igreja, o primeiro morto por causa da sua fé. Estevão, é algo glorioso, é algo tremendo, é algo maravilhoso. E depois em Atos 12, 1 e 2, nós vemos Tiago, né? O famoso Tiago, um dos 3 melhores amigos de Jesus, Pedro, Tiago e João, eram os 3 mais íntimos de Jesus. Ele morre em Atos capítulo 12, versículo 1 e 2. Vamos abrir e ler aqui rapidinho, Atos 12, de 1 a 2. Olha o que diz aqui, Atos 12, de 1 a 2. O texto sagrado diz: nessa ocasião, o rei Herodes, que era o rei, né, que estava reinando a região da Palestina, prendeu alguns que pertenciam à igreja. Que igreja é essa? A igreja dos nazarenos, a igreja dos cristãos, né? Até aqui eles ainda não haviam sido chamados cristãos, mas já eram os seguidores de Jesus, que participavam da igreja que nascia, o que nós chamamos de igreja primitiva. Então, prenderam alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Maltratá-los. E Herodes mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Tiago, irmão de João, foi morto como? À espada. E Estevão foi morto como? Apedrejado pelos judeus que ficaram revoltados mediante a pregação de confronto profético de Estevão em Atos capítulo 7, 54 a 60. Tá bom? Então, depois de Tiago e Estevão foram mortos, depois deles, todos os outros apóstolos morreram pelo martírio, ou seja, foram martirizados, foram mortos, não morreram de causa natural, exceto um apóstolo só. Quem foi o único apóstolo que morreu de causa natural, lá na ilha de Pátimos, depois de receber o Apocalipse? João, exatamente, o apóstolo João, o apóstolo do amor, que terminou seus dias confinado numa prisão na ilha de Pátimos e foi o único que morreu com morte natural. Aproximadamente no ano 96, 97 depois de Cristo. Amém? Antes de morrerem, cada um dos 12 apóstolos cumpriram a grande comissão, ou seja, eram pregadores, eram pastores, eram evangelistas, operadores de milagres, maravilhas, eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. No caso aqui, os 12 apóstolos, homens. Embora a Bíblia não narre, né, a história, dá conta de que a maioria deles transitou pelo mundo da época, divulgando a fé e plantando igrejas. Por exemplo, nós temos relatos do apóstolo João indo para as cidades gregas. Quando Paulo chega lá, João já tinha ido. Pedro também foi em vários lugares do mundo conhecido. Vários deles avançaram por várias áreas, várias nações, várias cidades. Tudo isso, irmãos, divulgando a fé em Jesus e plantando novas igrejas. Amém? Será que Deus pode contar com você, querido, na pregação do Evangelho? Será que você tem se levantado como um mensageiro das boas novas de Jesus? Será que você pode bater no peito e dizer: Senhor, conta comigo, eu quero ser uma bênção na minha geração? Assim como esses 12 homens, 12 apóstolos foram uma bênção na sua
geração, irmãos, Deus quer que eu e você sejamos uma bênção no reino de Deus na nossa geração. Amém? Segundo destaque que nós queremos dar, irmãos, o ministério de Paulo. Qual a importância do ministério de Paulo? O porquê que Paulo foi um homem tão importante na Bíblia Sagrada? Pra vocês terem uma ideia, Paulo escreveu 1/3 do Novo Testamento, 13 cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento. Segundo é João. João escreveu o Evangelho de João, 1º, 2º e 3º João, e escreveu também o livro de Apocalipse. 5 livros, João. O segundo tinha 5, Paulo escreveu 13. Talvez até o livro de Hebreus. Ninguém sabe quem é o autor de Hebreus, né? Alguns acham que é Apolo, o grande pregador Apolo, que é mencionado em 1 Coríntios 3 ali. Se lembra daquele episódio da confusão de Atos, né? Eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Atos 19 também menciona sobre eles. Então assim, ninguém sabe quem é o autor de Hebreus. Talvez foi o apóstolo Paulo. Se foi, 14 livros do Novo Testamento. Então, qual é a importância do ministério de Paulo? Paulo é a figura mais importante para o cristianismo do primeiro século. Ele que era perseguidor da igreja, foi convertido em apóstolo de Cristo. Você vai ver essa experiência extraordinária na conversão de Paulo, um capítulo inteiro dedicado a isso, é o capítulo 9 do livro de Atos. No capítulo 9 de Atos, você vê a conversão de Paulo, é algo tremendo, é algo maravilhoso, a conversão desse lindo homem de Deus. Este homem fez 3 grandes viagens missionárias. A primeira, a segunda e a terceira. A primeira e segunda ele fez junto com Barnabé, o seu mentor, o seu discipulador, que foi buscar Paulo, saiu de Antioquia, onde ele era um dos líderes proeminentes, foi na cidade de Tarso, a cidade original do apóstolo Paulo. Ele estava lá há 13 anos, lá banido, não banido, mas estava ali num processo de Deus na sua vida, meio que sumido. De repente, depois de um investimento de Barnabé, Paulo vem com ele e faz 3 viagens missionárias. As 2 primeiras junto com Barnabé. E a última, Paulo seguiu carreira solo. E ele se torna, irmão, um dos grandes homens da Bíblia Sagrada. Eu creio que Moisés é o primeiro, do meu ponto de vista, tá? Moisés, Davi, Elias, Eliseu, João Batista, Jesus e o apóstolo Paulo. Do meu ponto de vista bíblico, são os maiores personagens da Bíblia Sagrada. Moisés, Davi, tem uma importância extraordinária. E claro que Adão, né? Mas Adão pisou na bola feia e não é assim uma grande referência para nós, né? Mas é o primeiro, né? Mas assim, Moisés, Davi, Eliseu, Elias, os 2 grandes profetas de Israel que são mencionados, que reaparecem na transfiguração, Elias, né, por exemplo. Jesus é o maior personagem da Bíblia Sagrada. E depois quem? Paulo. O grande homem de Deus. Fez 3 grandes viagens missionárias e encheu o Império Romano com a palavra de Cristo. O foco, depois você vai ver, de todo o restante do livro de Atos, a partir do capítulo 9, passa a ser o ministério do apóstolo Paulo. Pedro vai sumindo, os outros apóstolos jamais nem são mencionados, e Paulo ganha proeminência no livro de Atos. E não só no livro de Atos, nos seus escritos também, ao longo do Novo Testamento. Por isso nós sabemos tanto sobre ele. Além disso, as suas epístolas, que são cartas pastorais, tornaram-se a principal fonte teológica e de doutrina do nosso movimento chamado cristianismo. E toma lugar de destaque em todo o Novo Testamento. A maioria das doutrinas cristãs, irmãos, foram estabelecidas ou por Jesus, ou por um dos 12 apóstolos, principalmente João e Pedro, mas principalmente depois de Jesus, é claro que Jesus sempre tem proeminência,
Ninguém é comparado com Jesus, né, amados? Amém? É a supremacia de Cristo. Até o próprio Paulo diz que Jesus é o centro de todas as coisas. Ele tem uma posição mais excelente do que todos os homens, os anjos, do que tudo. Ele tem proeminência. Mas depois de Jesus, sem dúvida alguma, o maior doutrinador, o maior fomentador, fundamentador das principais doutrinas cristãs foi o apóstolo Paulo. Amém? Quem pode louvar a Deus pelo apóstolo Paulo aí? Levanta as mãos e fala: Senhor, obrigado pela vida do apóstolo Paulo. Olha que coisa tremenda, de um perseguidor da igreja, de um homem com zelo absurdo religioso, sem entendimento, fazendo atrocidades ferrenhas, perseguindo, prendendo, maltratando, matando pessoas, se tornou o apóstolo e embaixador, o maior apóstolo do Novo Testamento. Então, se Paulo teve esperança, irmão, será que eu e você não temos esperança em Cristo? Sim ou não? Deus pode fazer uma revolução na nossa vida? Deus pode nos transformar, nós que somos pecadores? Podemos ser transformados pelo poder de Deus, irmãos? Sim, é claro. Paulo é uma prova viva de que Deus pode transformar o mais vil pecador num santo regenerado, transformado pelo poder de Deus. A esperança para você, a esperança para mim, a esperança para todo pecador que se arrepende. E por último, irmão, o terceiro destaque que nós vamos dar para fechar, o Apocalipse de João. Amém? Fala comigo, o Apocalipse de João. Para fechar todo o ciclo histórico de Gênesis a Apocalipse, nós vamos mencionar a importância do Apocalipse de João, que é o último livro da Bíblia, escrito aproximadamente no ano 95 depois de Cristo. Ano 95, pelo apóstolo João, antes de falecer, ele recebe uma revelação extraordinária, celestial, esplendorosa, provavelmente nos seus momentos de oração. Olha que coisa linda, gente. Deus mostra para ele coisas que estavam acontecendo, coisas que já haviam acontecido e coisas que ainda vão acontecer no futuro, que ainda não aconteceram. Amém? Isso aqui também nos traz que, além de nós termos um Deus que conhece a história, que governa sobre a história, que interage na história, é um Deus profético, é um Deus que conhece todas as coisas, que declara a palavra, que declara profecias, que depois ainda vão se cumprir ou estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Amém? Tem muita gente que me pergunta: pastor, mas será que essa guerra na Ucrânia é uma guerra já do final dos tempos? Eu sempre respondo: irmão, ainda não é. Eu creio que ainda é uma guerra isolada entre a Rússia e a Ucrânia. Temos que estar orando. Tem muitos irmãos na Ucrânia, muitos irmãos lá, estão sofrendo, estão sendo mortos, estão sendo perseguidos com certeza, porque o império do Putin, né, é um império ateu, contrário à palavra, perseguidor dos cristãos, atroz, tirânico, violento, vocês estão vendo, terrível. Temos que estar orando pelos irmãos. Se aquela guerra adentrar dentro da Europa, aí ela pode se tornar uma guerra profética. Se houver uma terceira guerra mundial entre os Estados Unidos, entre a Europa, contra a Rússia, e provavelmente a China vai se aliar à Rússia, aí sim ela vai se tornar uma guerra profética, uma guerra, segundo diz os escritos do livro de Apocalipse, tá bom? Então vamos ficar atento aí, vamos ficar vendo o que vai acontecer. Ainda não é, mas ela pode se tornar, se ela virar uma terceira guerra mundial, tá bom? Vamos lá, vamos ficar atentos. Voltando aqui para o Apocalipse de João. O Apocalipse de João é o último livro da Bíblia que foi escrito por quem? Por João, o apóstolo João, o apóstolo de Jesus, o discípulo amado, que estava exilado na ilha de Pátimos e fruto de uma experiência sobrenatural,
cheio de linguagem figurada, mas também, ou simbólica, né, alegórica, mas também de fatos que são literais, surge então o Apocalipse, que em inglês, Apocalipse, significa o quê? Revelation, tá? Se você abrir uma Bíblia americana, né, em inglês, você vai ver, em vez de Apocalipse, que é uma palavra grega, Apocalipse significa revelação. O que a revelação é? É o véu sendo tirado dos olhos. Algo nebuloso que é tirado para que a luz resplandeça da verdade de Deus acerca dos eventos proféticos que ainda vão acontecer no futuro. E às vezes estão acontecendo diante dos nossos olhos, tá bom? O Apocalipse constitui numa mensagem de Deus, primeiramente nos 3 primeiros capítulos, as 7 igrejas da Ásia, que passavam por tribulações terríveis, dificuldades, lutas, problemas. Então Deus puxa a orelha dessas igrejas, dentro dos seus erros, dentro das suas falhas, mas também traz uma palavra de consolo aos vencedores. Amém? Quem aqui é vencedor, levanta a mão e fala, eu sou um vencedor. Então nós vemos nessas mensagens de Apocalipse 1, Apocalipse 3, nós vemos ali 7 mensagens a 7 igrejas, que eram 7 igrejas na época que João escreveu, mas muitos estudiosos bíblicos, eruditos, né, especialistas em Bíblia Sagrada, acreditam também que são 7 períodos históricos da história da igreja. 7 períodos históricos da história da igreja. Então, eram igrejas literais, eram igrejas que existiam naquela época de João, mas também é possível que seja 7 períodos históricos da história da igreja, tá bom? É uma revelação do que aconteceria desde a primeira vinda de Jesus, né, quando Jesus veio entre os homens, se encarnou entre nós, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, até a segunda vinda de Jesus, que é o que nós chamamos de final dos tempos. Final dos tempos humanos, tá, irmãos? Porque após a segunda vinda de Jesus, vai começar um novo tempo, chamado milênio, ou reino milenar, reino milenial, onde todos os sistemas, estruturas, políticas, mídias, educação, tudo que envolve a sociedade civil organizada hoje, vai cair por terra, vai ser destronado, e um novo rei irá reinar o mundo todo a partir de Jerusalém. Quem é esse rei? Um descendente direto de Davi. Quem é o descendente de Davi que reinará por todo sempre? Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, quando a gente usa o termo final dos tempos, nós estamos dizendo o final, profeticamente falando, o final do tempo dos homens, do governo dos homens, das instituições humanas, daquilo que os homens dizem que é as coisas deles. Política, educação, mídia, todas as esferas da sociedade civil organizada. E aí vai adentrar o novo plano profético, o novo momento do reino do Messias, do reino de Jesus por toda a eternidade. Amém? Jesus vai reinar durante 1000 anos. No final desses 1000 anos, Satanás será solto, ele vai ficar preso por 1000 anos. Satanás vai conseguir enganar alguns ainda sobreviventes da tribulação, que vão herdar o reino a nível de corpo, sem ter ainda um corpo glorificado e santificado como o nosso. Eles vão se multiplicar nesse período e alguns deles, a Bíblia diz, serão enganados no final do milênio, serão punidos, mortos por Jesus, o Messias. E aí, ao final desse milênio, o reino eterno de Deus vai se fundir com o reino milenial de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que Jesus reinará para todo o sempre. Amém. Amém? Descerá do céu a nova Jerusalém, que é o céu que a gente chama, o lar celestial é a nova Jerusalém, que está no céu. Mas um dia ela vai descer e vai vir para a terra e vai se fundir com o reino milenial de Jesus,
que daí a gente chama o reino eterno de Deus. Amém? Um dia a gente explica mais sobre isso, é cheio de detalhes. A gente teria que ficar aqui um dia inteiro falando sobre isso. Tem muitos detalhes, é só um resumo de toda a cronologia bíblica que nós mencionamos aqui, de Gênesis até o Apocalipse. Amém? Quem são os principais personagens da Bíblia? Adão, depois Moisés, depois Elias e Eliseu, principalmente Elias, né? Primeiro dos grandes profetas. Depois, João Batista, preparador do caminho, né, de Jesus. Jesus de Nazaré. E o outro grande personagem que nós estudamos aqui hoje, quem foi? Paulo, o apóstolo Paulo, o maior apóstolo do Novo Testamento, tá bom? Irmãos, tudo isso que nós falamos é para que vocês fortaleçam, né, a sua fé, sejam edificados no Senhor. Domingo de manhã sempre a escola bíblica dominical, é um culto diferente, é mais didático, é ensinamento, de forma sistemática, tá? Nós estamos seguindo um material maravilhoso, e aí o pastor Giovanni vai ensinando esse material para que vocês tenham um conhecimento amplo das coisas do reino de Deus, da palavra de Deus. Aprendam essas coisas, cresçam e floresçam no Senhor. Amém? Então hoje nós terminamos uma jornada através da Bíblia. Quem foi abençoado aqui? Glória a Deus. Então, na outra semana, nós vamos estar falando sobre o nosso modelo perfeito de oração. Nós vamos estar falando sobre a vida de oração. E vamos estar trazendo Jesus como modelo perfeito de alguém que orava, de alguém que tinha intimidade com o Pai. Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor, pedimos a sua graça sobre as nossas vidas. Abra comigo também 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Quero chamar as irmãs preciosas que vão estar me ajudando aqui, servindo a Santa Ceia. Glória a Deus, são mulheres valorosas, preciosas, tá? Vocês vão ver sempre aqui servindo os nossos voluntários, os nossos diáconos, os nossos queridos irmãos, tá? Que estão, na verdade são todos voluntários, né? Os diáconos ainda a gente não consagrou, ninguém é diácono. A gente só levantou 2 obreiros, tá? E todos os nossos voluntários estão nos ajudando, estão sendo capacitados por Deus e ao mesmo tempo servindo a igreja. Desde já nós agradecemos pela vida de cada um deles. Amém? Queridos preciosos. Então, vamos ler o que diz 1 Coríntios 11, 23, para participarmos da Santa Ceia do Senhor. Porque aquilo que recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma também, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém? Então, quem pode participar da Santa Ceia? Todos aqueles que firmaram uma aliança e um compromisso com Jesus de Nazaré. Amém? Você firmou uma aliança e um compromisso com Jesus de Nazaré? Sim ou não? Então, se você fez isso de coração, arrependido, reconhecendo que você é pecador, reconhecendo que é o sangue de Jesus que te purifica de todo pecado, procurando viver uma vida séria, honesta com Deus, mesmo, claro, às vezes tropeçando, errando, falhando no pecado, você se levanta, se arrepende, conserta, reconhece seus erros, suas falhas,
procura mudar os comportamentos, atitudes, procura renovar sua mente através da palavra, procura não se moldar segundo o mundo, nem viver uma vida dupla, falseada, né, uma vida hipócrita, de ator, né, de Hollywood. Na igreja é um santarrão, mas fora dela, pronto um monte, faz um monte de coisa errada. Se você está vivendo a vida assim, irmão, se abstenha. Infelizmente, se você tem uma vida dupla, uma vida falsa, uma vida hipócrita, você ainda não nasceu de novo, você ainda não é filho de Deus. Quem é filho de Deus não pode viver da mesma maneira que vivia. Pelo contrário, ele se arrepende, ele se santifica, ele se consagra. Quando ele tropeça, ele se levanta, ele confessa, ele abandona o pecado, ele se arrepende e deixa. É o que a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, 7. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade. Então, todo pecado, toda iniquidade pode ser perdoada pelo sangue de Jesus. E aí, logo em seguida, no versículo 9, o texto sagrado nos diz: se andarmos na luz, ou seja, uma vida clara, transparente, honesta, sincera com Jesus, se andarmos na luz, uma vida confessada, se andarmos na luz como Ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros, com o corpo de Cristo, com os nossos irmãos. Através da fé, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? A Santa Ceia não é para pessoas perfeitas. Não existe, irmão. Senão ninguém podia ceiar, nem eu aqui na frente. Eu não sou perfeito, vocês não são perfeitos. É para pessoas imperfeitas. Mas pessoas imperfeitas que se santificam, se arrependem, reconhecem que são pecadores e pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, se tornaram filhos de Deus. Como é que você não vai deixar que o teu filho se sente na mesa com você? Da mesma maneira, Deus não impede filho de Deus nenhum de se achegar à mesa do Senhor. Existe uma cadeira para você, um lugar especial, uma cadeira cativa para você na mesa do Senhor, se você é filho de Deus, se você nasceu de novo. Amém? Quando participamos da Santa Ceia, precisamos ter 4 olhares, bem rapidinho. Precisamos olhar para trás, para o passado, e lembrar que Jesus Cristo morreu na cruz no nosso lugar. Amém? O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos curados, fomos sarados, fomos restaurados pelo poder de Deus. O sangue de Jesus foi derramado como propiciação, como reconciliação entre Deus e os homens. Jesus teve que morrer na cruz do Calvário no nosso lugar. Então olhamos para trás, lembramos da cruz de Cristo. Olhamos para frente, para o futuro, e o nosso futuro é glorioso. Amém? É esperançoso, e no nosso coração brota uma expectativa de que Maranata vem, Senhor Jesus. Jesus Cristo voltará para buscar uma noiva adornada, sem mancha, nem mácula, nem ruga. Uma igreja santa, consagrada, separada. Uma igreja que ama, que aguarda, que anseia a volta de Jesus. Uma igreja esperançosa, que acredita no arrebatamento da igreja, no translado da igreja, no rapto dos santos, na transformação dos corpos, na ressurreição dos justos, para se encontrarem com Jesus lá nos ares. E lá em cima nós teremos 2 eventos. Teremos o tribunal de Cristo, onde tudo aquilo que fizemos será provado diante do fogo de Deus, não para a condenação eterna, mas para provar se aquilo que fizemos nessa terra promoveu a glória de Deus, a graça de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, ou então promoveu o nosso eu, nosso ego, nosso orgulho humano. Aí vai ser dissipado. Mas se foi para a glória de Deus, vai ser honrado através de coroas, de recompensas extraordinárias que Deus terá para cada um de nós. Amém? E logo em seguida nós vamos ter uma grande festa, uma grande celebração do casamento do noivo Jesus de Nazaré com a sua noiva, que somos nós, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, que vai se encontrar lá no céu para celebrar
no que a Bíblia chama das bodas do Cordeiro. Fala comigo, bodas do Cordeiro. Vai ter um casamento extraordinário lá no céu, com santa ceia, com muita celebração, angelical e com aqueles que foram salvos e regenerados pelo poder de Deus. Amém? Quem quer estar lá comigo? Nesse casamento abençoado, em nome de Jesus. Então nós olhamos para frente, trazemos a esperança, a volta de Jesus. Olhamos para dentro de nós também, o terceiro olhar. E lembramos que dentro de nós temos que ter uma aliança com Deus. Examine-se o homem a si mesmo. Toda Santa Ceia é um momento de autoexame, de autoanálise, de reflexão, de como está a nossa vida com Deus, o nosso coração diante de Jesus. Se discernimos o corpo de Cristo, se temos andado em temor do Senhor, numa vida de fé e de obediência à palavra de Deus, aos seus princípios, aos seus valores, ao seu coração, se a nossa vida está alinhada com o céu, nós fazemos um autoexame, olhamos para dentro de nós. Não é para olhar para o lado, quem não está ceando, não. Não é para olhar para o lado, criticando e julgando os outros, não. É para olhar para dentro de você e ver como é que está o teu coração e a tua fé em Jesus de Nazaré. Amém? E o quarto olhar é olhar para o lado. Olha para o lado aí, ó. Vê esse povo lindo, maravilhoso, o povo de Deus. Você não está sozinho, você faz parte da família de Deus, amém? Olha que povo lindo, o povo de Jesus, o povo mais lindo da terra. O povo mais feliz e mais abençoado desse mundo é o povo de Jesus. O Salmo 68, versículo 5 diz que Deus é pai de órfãos, juiz das viúvas. Deus faz com que o solitário habite em família, mas os rebeldes habitarão em terra seca. Não seja um rebelde, seja alguém que foi inserido na família de Deus, que reconhece o valor dos seus irmãos, que reconhece o valor de ser filho de Deus e que reconhece que nós fazemos parte do corpo de Cristo, olhamos para o lado e lembramos que não estamos só, fazemos parte da família eterna de Deus e que Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso irmão mais velho e nós estamos indo na direção da nova Canaã do céu que Deus tem preparado para nós. Amém? Então coloca a mão no seu coração, depois desses 4 olhares. Vamos orar agora diante de Deus. Violão, libera lá. Aleluia, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor. Queremos confessar os nossos pecados, erros e falhas diante do Senhor. Pai, reconhecemos que somos pecadores, que estamos aqui, ó Deus, não pelos nossos méritos, não pela nossa religiosidade, mas pela nossa aliança, o nosso compromisso com Jesus de Nazaré. É pelos méritos de Cristo que estamos aqui na Tua presença. É pela obra da cruz, é pelo poder da ressurreição, que somos chamados filhos de Deus, amados de Jesus, lavados pelo sangue do Cordeiro imolado. Aquele que ressuscitou habita em nós. O Pai e o Filho virão a nós e farão em nós morada, porque obedecemos os Teus mandamentos, porque obedecemos a Tua palavra, porque levamos as coisas de Deus a sério. A Santa Ceia é um misto de temor do Senhor, de reverência, mas também de alegria e de gozo na Tua presença, Senhor. Oh Deus, Espírito Santo de Deus, venha sobre a nossa vida. Nós reafirmamos a nossa aliança contigo. Nós realinhamos o nosso coração com o céu. Nós entramos no prumo de Deus e declaramos que Jesus de Nazaré é o nosso autor e consumador da nossa fé. É o nosso Senhor e nosso Salvador. Queremos viver